Você sente que a ansiedade controla seus pensamentos e que a depressão rouba sua energia antes mesmo de o dia começar? Então precisa aprender a retomar o comando da mente, separar os fatos das interpretações e agir com mais clareza diante do que não pode controlar. Este livro vai ajudar você a vencer a ansiedade e a depressão. Basta ouvir uma única vez. Ao longo desta jornada, você conhecerá princípios práticos inspirados na sabedoria estoica para reduzir o peso das preocupações, interromper a autocrítica, lidar melhor com a incerteza e recuperar a confiança em si. Não se trata de fingir que os problemas não existem, mas de impedir que eles dominem suas escolhas, seus relacionamentos e sua visão de futuro. Ouça com atenção. Aplique uma ideia de cada vez e permita que esta mensagem acompanhe suas decisões. A transformação começa quando você deixa de obedecer automaticamente aos pensamentos e passa a escolher, com consciência, a resposta que deseja dar à vida. Capítulo 1. A dor de transformar tudo em prova. Há pessoas que atravessam uma dificuldade e pensam: isso foi duro. Outras vivem o mesmo episódio e escutam por dentro: isso mostra que eu sou incapaz. A diferença parece pequena, mas muda toda a experiência. No primeiro caso, o problema permanece ligado ao acontecimento. No segundo, ele invade a identidade. Essa invasão costuma acontecer depressa. O chefe faz uma observação e a mente não registra apenas uma tarefa a corrigir. Ela anuncia que você nunca será competente. Um amigo fica distante e o silêncio deixa de ser uma circunstância para se tornar evidência de rejeição. O corpo acorda sem energia e o cansaço vira sentença sobre o futuro. Quando cada fato recebe um significado absoluto, a vida inteira passa a caber dentro do pior momento do dia. O sofrimento aumenta porque o pensamento não se limita a descrever. Ele acusa, prevê e generaliza. Errei se converte em sou um erro. Hoje não consegui, vira nunca conseguirei. Não sei o que vai acontecer. Torna-se algo ruim, certamente acontecerá. Aos poucos, a pessoa perde contato com a proporção. Uma parte da realidade ocupa o lugar do todo. A primeira forma de sabedoria consiste em perceber esse movimento sem se agredir por realizá-lo. A mente ansiosa tenta proteger você, antecipando perigos. O estado depressivo, por sua vez, pode reduzir expectativas para evitar novas decepções. Essas respostas têm uma lógica interna, ainda que cobrem um preço alto. Tratá-las como defeitos morais apenas acrescenta vergonha à dor. Imagine que alguém esteja dirigindo sob chuva intensa. A visibilidade diminui, os reflexos ficam tensos e qualquer sombra parece maior. Não seria sensato insultar o motorista por enxergar pouco. Seria melhor reduzir a velocidade, acender os faróis e buscar uma referência segura. Com a mente acontece algo parecido. Em períodos difíceis, a percepção pode ficar estreita. O objetivo inicial não é exigir clareza perfeita, mas criar condições para não tomar toda a impressão como realidade final. Um exercício simples começa com 3 frases. A primeira nomeia o fato. A pessoa ainda não respondeu. A segunda reconhece a reação. Senti medo de não ser importante. A terceira impede a fusão. Esse medo é real como experiência, mas não prova o significado do silêncio. Essa pequena distância não elimina a emoção. Ela apenas devolve ao acontecimento o tamanho que possui. Muitas vezes, o impulso será preencher o vazio com a explicação mais dolorosa. Isso acontece porque a certeza negativa parece mais suportável do que a incerteza. Saber que fomos rejeitados, mesmo sem prova, dá a impressão de controle. Permanecer alguns minutos sem conclusão exige mais coragem. Ainda assim, é nesse espaço que a mente reaprende a não ferir você para produzir uma resposta rápida. A filosofia estoica começa onde termina a fantasia de controle total. Nem tudo pode ser previsto, garantido ou corrigido. Porém, a interpretação automática pode ser examinada. A atitude seguinte pode ser escolhida. O modo de falar consigo mesmo pode ser transformado. Esse campo talvez pareça pequeno diante de uma crise, mas é nele que a liberdade prática nasce.
Observe também como o julgamento interior usa palavras definitivas. Sempre, nunca, ninguém, tudo, nada. Tais termos fecham portas antes que a realidade tenha tempo de se revelar. Trocar nunca melhoro por hoje estou com dificuldade não é maquiagem verbal, é precisão. A primeira frase transforma um estado em destino. A segunda descreve um momento e preserva a possibilidade de movimento. Precisão emocional não significa frieza. Você pode admitir que algo doeu muito sem declarar que arruinou sua vida inteira. Pode reconhecer uma perda sem concluir que perdeu toda a capacidade de amar. Há espaço para tristeza, raiva, medo e exaustão, sem que essas emoções recebam autoridade para definir quem você é. Talvez a ferida central não seja apenas sentir ansiedade ou desânimo. Talvez seja acreditar que esses estados revelam uma falha essencial em você. Essa crença leva a esconder sintomas, recusar ajuda, comparar-se com quem parece forte e transformar cada recaída em humilhação. O peso se multiplica porque, além de sofrer, você se condena por sofrer. Uma postura mais justa começa com outra pergunta. Em vez de "o que há de errado comigo?", experimente o que está acontecendo comigo agora e de que cuidado preciso. A primeira pergunta busca um culpado. A segunda procura compreensão e resposta. Uma aprisiona a identidade. A outra abre caminho para a ação. Não espere sentir-se bem para praticar essa mudança. Ela serve justamente aos momentos em que a mente apresenta sua versão mais sombria, como se fosse um veredicto. Nesses instantes, diga apenas o que pode ser sustentado pelos fatos. Reconheça a emoção sem entregá-la ao comando. Adie conclusões irreversíveis. Procure presença, descanso, orientação ou companhia conforme a necessidade. Você não é o pior pensamento que teve sobre si. Tampouco é a soma dos dias em que não conseguiu reagir como gostaria. Existe uma pessoa inteira atrás do estado atual, ainda que a dor dificulte enxergá-la. O primeiro passo desta jornada é proteger LA do tribunal que confunde sofrimento com culpa. Capítulo 2. Quando a voz interior se torna inimiga. A maneira como você fala consigo mesmo não é um detalhe. Ela cria o ambiente psicológico no qual todas as decisões acontecem. Uma voz interna hostil pode transformar tarefas simples em provas de valor, erros comuns em motivos de vergonha e períodos de descanso em acusações de preguiça. Essa hostilidade nem sempre soa agressiva. Às vezes, aparece como exigência razoável. Eu já deveria ter superado isso. Preciso reagir. Não posso incomodar ninguém. O tom parece disciplinado, mas o efeito é paralisante. Cada dificuldade passa a exigir desempenho imediato, e qualquer lentidão confirma a suposta incapacidade. Pense em como você trataria alguém querido que dissesse estar exausto, assustado ou sem esperança. Provavelmente não responderia com desprezo. Talvez oferecesse água, silêncio, uma conversa ou ajuda prática. No entanto, diante da própria dor, muitas pessoas usam palavras que jamais dirigiriam a outro ser humano. Essa diferença revela uma regra injusta. Todos merecem compreensão, menos eu. Tornar-se seu próprio amigo não significa elogiar tudo o que faz, nem evitar responsabilidade. Uma amizade verdadeira inclui sinceridade, limites e correção. A diferença está no propósito. O inimigo aponta a falha para diminuir você. O amigo mostra o problema para ajudá-lo a atravessar. Um deseja punição. O outro procura reparo. Quando algo der errado, preste atenção à primeira frase automática. Talvez ela seja: sou ridículo, estraguei tudo ou ninguém suportaria viver comigo. Não tente substituí-la por uma declaração grandiosa em que você não acredita. Escolha uma linguagem sóbria. Cometi um erro e preciso entender o que fazer agora. Estou muito abalado, então minha avaliação pode estar mais dura. Este momento pede cuidado, não insulto. A autocompaixão madura não retira consequências. Se você feriu alguém, ainda precisa reconhecer o dano. Caso tenha negligenciado uma obrigação, será necessário reorganizar a conduta. Porém, a humilhação raramente melhora a capacidade de reparar. Quem se sente moralmente destruído tende a fugir, esconder ou desistir. Quem se vê como humano e responsável consegue permanecer diante do que fez.
Também existe uma ligação entre crítica interna e perfeccionismo. Quando seu valor depende de acertar, qualquer tentativa se torna perigosa. Adiar parece mais seguro do que começar mal. Evitar uma conversa protege da possibilidade de rejeição. Não escolher impede o arrependimento. Assim, a cobrança que prometia excelência produz imobilidade. Uma saída consiste em trocar a meta de provar valor pela meta de praticar presença. Em vez de realizar uma atividade para demonstrar que merece respeito, execute o próximo gesto porque ele serve à vida que deseja construir. Lavar a louça não precisa confirmar disciplina. Responder uma mensagem não precisa provar sociabilidade. Caminhar 10 minutos não precisa transformar seu corpo. Cada ação pode ser apenas o que é. O estoicismo valoriza o caráter, mas caráter não é uma estátua sem rachaduras. Ele aparece na forma como você responde ao que encontra. Isso inclui a maneira de acolher limites, retomar escolhas e pedir apoio. Há dignidade em reconhecer que não consegue resolver tudo sozinho. A fantasia de autossuficiência, quando levada ao extremo, costuma afastar justamente os recursos capazes de aliviar o peso. Crie um pequeno ritual para momentos de autocrítica intensa. Primeiro, interrompa a linguagem ofensiva. Depois, descreva o que aconteceu sem exagero. Em seguida, identifique o que está sob sua responsabilidade. Por fim, escolha uma ação proporcional. Talvez seja pedir desculpas, refazer uma tarefa, descansar antes de decidir ou conversar com um profissional. O ritual funciona porque conduz da condenação para o cuidado responsável. Alguns dias trarão resistência. Parte de você poderá dizer que gentileza é fraqueza e que somente a dureza impede o colapso. Pergunte então se a dureza realmente tem funcionado. Observe quantas vezes ela gerou energia duradoura e quantas produziram medo, ocultação ou esgotamento. A experiência vale mais que a crença antiga. Ser seu próprio amigo envolve ainda proteger-se de ambientes que alimentam desprezo. Certas relações mantêm você preso ao papel de alguém insuficiente. Alguns hábitos digitais expõem sua mente a comparações contínuas. Há rotinas que removem sono, silêncio e espaço, deixando o sistema inteiro vulnerável. Cuidado interno também exige escolhas externas. Você não precisa sentir amor por si em todos os momentos. Essa exigência se transformaria em mais uma prova impossível. Comece pela não agressão. Evite acrescentar violência verbal ao que já dói. Fale de modo exato, respeitoso e útil. Com o tempo, a confiança nasce menos de frases bonitas e mais da experiência repetida de perceber que, quando a vida aperta, você não se abandona. Capítulo 3. O limite entre responsabilidade e controle. Grande parte da ansiedade nasce de uma tentativa impossível. Garantir resultados que dependem de muitas forças. Você prepara a conversa, mas não controla a reação. Cuida de alguém, porém, não decide por essa pessoa. Trabalha com empenho, embora não possa comandar o mercado, o chefe, o tempo ou o acaso. Quando a mente exige domínio sobre tudo isso, vive em estado de dívida permanente. A distinção estoica entre o que está e o que não está sob nosso alcance é frequentemente apresentada como uma fórmula simples. Na prática, ela exige maturidade. Quase nenhuma situação importante pertence por inteiro a um lado. Em uma entrevista de emprego, por exemplo, você pode pesquisar a empresa, chegar no horário, responder com honestidade e cuidar da apresentação. A decisão final, contudo, não é sua. A sabedoria está em assumir completamente a parte possível, sem transformar o restante em obrigação pessoal. Confundir influência com controle produz dois sofrimentos. Antes do evento, surge a vigilância. Revisar cada cenário, antecipar falas, tentar impedir todas as falhas. Depois, aparece a culpa. Se o resultado foi ruim, eu deveria ter feito algo diferente. Mesmo quando houve boa preparação, a mente reescreve o passado como se a incerteza nunca tivesse existido. Para interromper esse ciclo, divida mentalmente a situação em 3 campos. O primeiro contém ações diretas, aquilo que pode ser realizado agora. O segundo reúne influências, atitudes que aumentam uma chance, mas não garantem o desfecho. O terceiro inclui fatores externos, decisões alheias, eventos passados,
condições do mundo e respostas do corpo que não obedecem imediatamente à vontade. Essa separação devolve proporção. Suponha que uma relação esteja em crise. Falar com clareza pertence ao seu campo de ação. Ouvir sem preparar uma defesa também. Demonstrar mudança consistente pode influenciar o futuro. Fazer o outro confiar, perdoar ou permanecer não está sob seu comando. Tentar invadir essa última área costuma gerar pressão, promessas desesperadas e perda de respeito por si. Aceitar limites não é declarar indiferença. Você pode desejar profundamente um resultado e, ao mesmo tempo, reconhecer que ele não é propriedade sua. Essa combinação protege o coração de duas ilusões: a de que querer muito basta para conseguir e a de que não conseguir prova falta de valor. A depressão também se alimenta da confusão entre controle e responsabilidade. Quando a energia está baixa, tarefas comuns podem parecer montanhas. A pessoa observa tudo o que não consegue fazer e conclui que não está fazendo nada. Nesse caso, o campo de ação precisa ser reduzido até caber no estado real. Levantar-se, tomar banho, abrir a janela, ingerir alimento, responder uma mensagem essencial ou marcar atendimento podem constituir trabalho significativo. O tamanho social da tarefa não mede sua importância naquele momento. Uma pergunta útil é: qual é a menor ação honesta que depende de mim agora? Honesta porque não finge que o problema é fácil. Menor porque respeita a capacidade disponível. Dependente de você porque evita desperdiçar força tentando movimentar o que está fora do alcance. Depois de escolher, execute sem exigir que a emoção acompanhe. Muitas pessoas aguardam segurança para agir, mas a segurança frequentemente surge após alguns passos. O medo pode continuar presente durante uma ligação. O desânimo, talvez, permaneça enquanto você arruma o quarto. Não há fracasso nisso. Agir com uma emoção difícil ao lado é diferente de ser governado por ela. Outra prática consiste em definir o fim do seu dever. Se enviou uma proposta bem preparada, o trabalho termina quando ela chega ao destinatário. A partir daí, haverá espera. Caso uma resposta seja necessária até certa data, planeje um contato de acompanhamento. Fora disso, revisitar a caixa de entrada a cada minuto não acrescenta qualidade, apenas transforma incerteza em ocupação. A mente ansiosa protesta: se eu parar de pensar, serei pego de surpresa. Contudo, pensar repetidamente não equivale a preparar-se. Preparação produz uma decisão, um plano ou uma ação. Ruminação apenas percorre o mesmo caminho e cobra energia por cada volta. Quando perceber que não surgiu informação nova, diga: já fiz o que cabia. Agora estou tentando controlar pelo pensamento. Esse reconhecimento pode trazer desconforto, pois deixa você diante da vulnerabilidade humana. Nenhuma filosofia elimina o risco de perder, adoecer, ser mal interpretado ou ver um projeto terminar. O que ela oferece é uma forma de não perder a si mesmo antes que qualquer dessas coisas aconteça. Responsabilidade saudável tem bordas. Dentro delas, você se compromete com esforço, honestidade, reparo e cuidado. Fora delas, permite que a realidade siga seu curso sem transformar cada movimento em acusação pessoal. A paz não nasce de controlar o mundo, mas de parar de cobrar de si um poder que nenhum ser humano possui. Capítulo 4. Aprender a ver antes de interpretar. Um acontecimento chega primeiro pelos sentidos e logo recebe um significado. O telefone permanece em silêncio. O rosto de alguém parece fechado. Um relatório volta com correções. Entre o fato e a conclusão, existe um intervalo tão breve que quase desaparece. É ali que uma impressão se transforma em certeza. Quando você está emocionalmente vulnerável, esse processo tende a favorecer explicações ameaçadoras. O silêncio vira desprezo. Uma expressão cansada parece reprovação. A correção de um trabalho anuncia incompetência. A interpretação não surge como hipótese, mas como algo óbvio. Por isso, discutir diretamente com ela pode ser difícil. A mente sente que está apenas enxergando a realidade. O treino começa pela descrição nua. Retire intenção, previsão e julgamento. Em vez de "ele me ignorou porque não se importa", diga
Enviei uma mensagem às 10 horas e ainda não houve resposta. Troque. A reunião foi um desastre, por eu me perdi em 2 respostas e recebi 3 perguntas que não soube esclarecer. A descrição precisa talvez pareça fria, porém cria espaço para decisões mais justas. Depois, no meio que foi acrescentado, estou interpretando a demora como rejeição. Minha mente relacionou as perguntas à ideia de que sou incapaz. Esse passo não nega o medo. Ele mostra que o significado foi construído, não encontrado pronto dentro do fato. Em seguida, procure alternativas plausíveis. Não é necessário inventar uma versão otimista. Basta lembrar que existe mais de uma explicação. A pessoa pode estar ocupada, confusa, magoada ou sem saber responder. O desempenho pode ter sido irregular, não desastroso. A ausência de vendas talvez envolva divulgação, preço, momento ou falha técnica. Alternativas reduzem a tirania da primeira narrativa. Há situações em que a hipótese dolorosa será verdadeira. Alguém pode realmente não desejar continuar uma relação. Um projeto pode fracassar. Uma crítica talvez aponte uma limitação séria. O propósito desse método não é escapar da realidade, mas chegar a ela sem acrescentar sofrimento imaginário antes da hora. Se a verdade for difícil, você precisará de clareza para agir. Caso não seja, terá evitado uma ferida desnecessária. A linguagem corporal oferece pistas importantes. Quando o peito aperta e a respiração encurta, a mente costuma buscar uma explicação compatível com o alarme. De repente, tudo parece perigoso. Antes de interpretar, cuide do nível de ativação. Apoie os pés no chão. Alongue a expiração. Olhe ao redor e identifique objetos concretos. O corpo não precisa estar totalmente calmo, apenas suficientemente presente para que o pensamento recupere amplitude. Também convém adiar decisões que nascem no auge da emoção. Uma mensagem escrita sob medo de abandono tende a exigir garantias impossíveis. Um pedido de demissão feito durante humilhação intensa pode ignorar opções. Uma conclusão sobre o próprio futuro, formulada na madrugada, carrega o peso do cansaço. Adiar não é covardia. É respeitar o fato de que estados extremos estreitam a avaliação. Você pode estabelecer uma regra. Nenhuma decisão irreversível enquanto estiver em tempestade emocional. Primeiro, atravesse a onda com segurança. Depois, revise fatos, consulte alguém confiável e defina o próximo passo. Essa pausa protege não apenas de impulsos, mas da tendência de usar uma dor momentânea para reorganizar toda a vida. O olhar objetivo inclui admitir o que não sabe. Não sei por que ele não respondeu. Ainda não sei se este resultado significa uma tendência. Não consigo prever como estarei no próximo mês. A frase pode incomodar, porque a incerteza permanece. Ao mesmo tempo, ela interrompe a fabricação de certezas cruéis. Emoções possuem informação, mas não oferecem um relatório completo. O medo pode indicar risco, memória de risco ou simplesmente exaustão. A tristeza pode revelar perda, solidão, necessidade de pausa ou vários fatores reunidos. Escutá-las é diferente de obedecer a todas as interpretações que aparecem junto delas. Pratique esse discernimento em situações pequenas. Quando alguém mudar o tom de voz, não conclua imediatamente. Ao cometer um erro simples, descreva apenas o erro. Se perceber uma comparação, volte ao que de fato existe na sua rotina. O treino cotidiano prepara a mente para episódios maiores. Com o tempo, você descobre que nem todo pensamento merece debate. Alguns precisam apenas ser vistos e deixados passar. Estou tendo a impressão de que tudo dará errado. É uma observação mais fiel do que tudo dará errado. A primeira preserva a presença de quem observa. A segunda entrega o futuro ao medo. Ver antes de interpretar é uma forma de liberdade. A realidade pode continuar difícil, mas deixa de carregar automaticamente todas as acusações que sua mente aprendeu a acrescentar. Nesse espaço recuperado, surge a possibilidade de escolher uma resposta que não seja apenas reação. Capítulo 5. Voltar ao próprio caminho. A comparação costuma começar como curiosidade e terminar como abandono de si. Você observa alguém que avançou mais depressa, construiu uma família
Mudou de carreira, viajou, enriqueceu ou parece emocionalmente estável? Em poucos segundos, a vida alheia se transforma em régua e sua história recebe uma nota baixa. O problema não está em admirar resultados nem aprender com exemplos. A dor surge quando você compara o palco visível de outra pessoa com os bastidores da própria existência. Vê uma conquista, mas não conhece as condições, os apoios, os custos, as perdas e os anos que a precederam. Ainda assim, usa aquela imagem incompleta para julgar um caminho que conhece em todos os detalhes. Redes sociais intensificam esse mecanismo porque exibem recortes sem continuidade. Um corpo aparece sem mostrar rotina, genética, iluminação ou sofrimento. Uma relação surge no instante da celebração, não nas conversas difíceis. Um negócio é apresentado depois do crescimento, enquanto tentativas anteriores desaparecem. A mente sabe que há seleção, porém o corpo reage como se estivesse diante da vida inteira do outro. Para quem já se sente atrasado, cada exposição pode tocar a ferida do valor. Se ele conseguiu e eu não, então há algo errado comigo. Essa conclusão ignora que trajetórias humanas não partem do mesmo ponto, não enfrentam os mesmos obstáculos e não obedecem a um calendário universal. Transformar diferença em inferioridade é uma escolha aprendida, não uma lei. Voltar ao próprio caminho exige definir o que realmente importa. Sem critérios internos, qualquer brilho externo sequestra a direção. Talvez você esteja buscando estabilidade enquanto outra pessoa prioriza risco. Pode desejar relações profundas, não visibilidade. Talvez sua saúde precise vir antes de um salto profissional. Quando os valores ficam claros, resultados alheios deixam de funcionar como ordens. Pergunte-se: o que estou tentando construir nesta fase, considerando minha realidade atual? A resposta deve ser concreta o bastante para orientar a semana. Se o objetivo é recuperar estabilidade, dormir melhor e cumprir compromissos básicos, podem ter mais valor do que iniciar 5 projetos. Caso a prioridade seja reconstruir confiança, uma conversa honesta supera qualquer aparência de sucesso. Também é útil comparar-se com versões anteriores de si, sem transformar isso em cobrança. Observe capacidades que surgiram, limites que aprendeu a reconhecer e situações que hoje enfrenta de modo diferente. O progresso emocional raramente aparece como uma linha ascendente. Às vezes, ele se revela porque uma crise dura menos, um pedido de ajuda acontece mais cedo ou uma recaída deixa de apagar tudo o que já foi construído. Há dias em que você parecerá regredir. Uma manhã difícil pode trazer hábitos antigos, pensamentos extremos e vontade de desistir. Isso não significa retorno ao ponto inicial. Quem já percorreu um caminho carrega referências, mesmo quando não consegue acessá-las de imediato. A experiência permanece no corpo, nas escolhas possíveis e nas pessoas que agora fazem parte da rede de cuidado. Proteja sua atenção como um recurso limitado. Se determinado perfil aumenta repetidamente vergonha, medo ou sensação de atraso, afastar-se dele não é fragilidade. Pode ser higiene mental. Reduzir exposição por algum tempo permite que desejos próprios voltem a ser ouvidos sem o ruído das expectativas externas. O foco no próprio caminho não autoriza indiferença aos outros. Pelo contrário, quando você deixa de transformar cada pessoa em concorrente, consegue admirar sem se diminuir. A conquista alheia pode ser inspiração, informação ou simplesmente alegria compartilhada. Não precisa tornar-se sentença sobre sua vida. O estoicismo convida a guardar a própria consciência, não a vigiar continuamente o destino de quem está ao lado. Essa guarda inclui perguntar se uma comparação produz ação útil. Caso mostre uma habilidade que você deseja desenvolver, converta-a em aprendizado. Se apenas provoca humilhação, interrompa o ciclo e retorne ao próximo passo disponível. Imagine 2 estradas que seguem em direções diferentes. Medir a distância entre os viajantes não revela quem está mais perto do destino, pois os destinos não são iguais. A pergunta sensata é se você ainda caminha em direção ao que considera digno, possível e verdadeiro. Talvez seu ritmo tenha diminuído porque você carregou dores invisíveis. Pode haver luto, esgotamento, responsabilidade familiar
doença, medo ou falta de apoio. Reconhecer essas condições não significa usar desculpas para nunca agir. Significa avaliar com justiça a energia exigida para continuar. Escolha uma medida íntima de progresso. Pode ser cumprir um acordo consigo, reduzir um comportamento que agrava a ansiedade, sustentar uma rotina mínima ou buscar tratamento adequado. Registre evidências pequenas. A mente deprimida tende a apagar avanços. O registro devolve memória ao processo. Sua vida não precisa parecer impressionante para ser valiosa. A grandeza silenciosa em reconstruir o básico, recusar uma comparação cruel e permanecer fiel a um passo que ninguém aplaude. Quando a atenção retorna ao próprio caminho, a energia antes usada para vigiar os outros volta a servir aquilo que só você pode viver. Capítulo 6. O corpo como lugar de retorno. Quando a mente está em sofrimento, o corpo costuma ser tratado como um detalhe incômodo. A pessoa vive do pescoço para cima, presa a pensamentos que analisam o passado e antecipam o futuro. Fome, tensão, sono, movimento e respiração só recebem atenção quando chegam ao limite. No entanto, toda experiência emocional acontece em um organismo. Cuidar do corpo não é uma cura mágica para ansiedade ou depressão. Também não deve ser apresentado como prova de força moral. Há quadros que exigem acompanhamento profissional, e buscar esse apoio não diminui o valor das práticas diárias. O cuidado físico funciona como base. Ele não resolve sozinho todos os conflitos, mas oferece melhores condições para atravessá-los. Observe o que acontece depois de várias noites mal dormidas. Pequenas frustrações parecem ameaças. A atenção perde flexibilidade e o futuro fica mais escuro. Algo semelhante ocorre quando você passa longos períodos sem alimento, água, luz natural ou movimento. O cérebro tenta interpretar o mundo, enquanto o organismo envia sinais de desequilíbrio. Nem todo pensamento negativo nasce daí. Porém, ignorar o corpo aumenta o volume de muitos deles. Comece por regularidade, não por perfeição. Horários minimamente previsíveis ajudam a reduzir o caos. Uma refeição simples em momento razoável pode ser mais importante do que um plano alimentar ideal que nunca se sustenta. 10 minutos de caminhada possuem mais valor prático do que uma rotina intensa abandonada após 3 dias. O objetivo é construir apoio, não outra arena de cobrança. Movimento merece atenção especial porque devolve sensação de participação. Em períodos depressivos, o corpo pode parecer pesado, distante ou sem propósito. Um gesto físico pequeno, alongar os braços, caminhar dentro de casa, tomar banho, trocar a roupa de cama, comunica que ainda existe capacidade de agir sobre o ambiente. A mudança talvez seja discreta, mas rompe a ideia de imobilidade total. Para a ansiedade, práticas de aterramento ajudam a sair do cenário imaginado e voltar ao presente sensorial. Perceba o contato dos pés com o chão, a temperatura do ar, os sons próximos e o peso das mãos. Não use o exercício para expulsar a emoção. Faça-o para lembrar ao sistema que este instante contém mais elementos do que a ameaça projetada. A respiração também pode ser utilizada sem transformá-la em teste. Algumas pessoas ficam mais tensas ao tentar respirar corretamente. Nesse caso, abandone contagens rígidas. Apenas permita que a saída do ar seja um pouco mais lenta, sem forçar. O propósito não é alcançar tranquilidade imediata, mas sinalizar que não há necessidade de acelerar ainda mais. Descanso requer uma distinção importante. Existe repouso que restaura e existe fuga que entorpece. Passar horas rolando uma tela pode parecer pausa, embora mantenha o sistema estimulado e favoreça a comparação. Deitar-se por alguns minutos em silêncio, ouvir algo suave, tomar uma bebida quente ou fechar os olhos sem conteúdo talvez ofereça recuperação mais real. A pergunta não é, estou parado? E sim, isto devolve alguma capacidade? O corpo também guarda limites que a mente tenta negar. Você pode desejar cumprir tudo, atender todos e permanecer disponível, mas a exaustão cobrará seu preço. Aprender a dizer não antes do colapso é uma forma de prevenção. Um limite comunicado cedo costuma ser mais gentil do que um desaparecimento provocado por esgotamento.
Crie uma rotina mínima para dias ruins. Ela deve ser pequena o bastante para sobreviver à baixa energia. Pode incluir abrir a janela, beber água, realizar higiene básica, ingerir algo nutritivo, tomar a medicação prescrita quando houver, mover-se por alguns minutos e avisar alguém sobre o estado do dia. Essa estrutura não substitui tratamento. Serve como ponte entre você e o próximo momento seguro. Nos dias melhores, evite usar toda a energia acumulada de uma vez. A vontade de compensar o tempo perdido pode levar a excesso de tarefas, pouco descanso e nova queda. Ritmo sustentável significa deixar alguma margem. A recuperação não se prova pela quantidade de coisas feitas, mas pela capacidade de continuar sem destruir a base. Há sinais que não devem ser enfrentados apenas com filosofia ou disciplina. Quando o sofrimento se torna intenso, persistente, impede funções básicas ou traz risco de dano, apoio profissional e ajuda imediata são necessários. A coragem, nesse contexto, não está em suportar sozinho. Ela aparece ao permitir que outras pessoas participem da proteção da sua vida. Tratar o corpo com respeito modifica a relação consigo. Você deixa de vê-lo como máquina defeituosa e passa a reconhecê-lo como parte de uma pessoa que precisa de condições para existir. O retorno pode começar pelo gesto mais comum: água, comida, banho, luz, movimento, sono, presença. Às vezes, a sabedoria para a vida entra por uma porta muito simples. Capítulo 7. Recomeçar sem apagar o que aconteceu. Há manhãs em que o passado acorda antes de você. Um erro retorna com todos os detalhes. Uma perda ocupa o primeiro pensamento. Uma preocupação já espera ao lado da cama. A ideia de recomeço pode soar ingênua nesses dias, como se fosse possível abrir os olhos e deixar para trás aquilo que ainda dói. Recomeçar não significa esquecer, negar consequências ou fingir entusiasmo. Significa recusar que ontem tem autoridade absoluta sobre a resposta de hoje. O fato permanece. A próxima atitude ainda não foi escolhida. Entre essas duas coisas, existe uma margem pequena, porém real. A mente deprimida costuma transformar continuidade em destino. Se 3 dias foram difíceis, o quarto parece condenado. A ansiedade faz algo parecido com o futuro. Se uma situação causou medo, todas as situações semelhantes recebem o mesmo aviso. O recomeço diário interrompe essa lógica ao tratar cada manhã como uma nova observação, não como simples repetição. Em vez de perguntar: como vou consertar minha vida? Pergunte: o que precisa ser cuidado antes do meio-dia? A redução de horizonte não diminui seus sonhos. Ela protege a capacidade de agir. Quando o futuro inteiro pesa sobre uma única manhã, qualquer passo parece insuficiente. Um intervalo menor permite que a realidade seja tocada. Escolha um compromisso essencial, um gesto de manutenção e um contato com o mundo. O compromisso pode ser comparecer a uma consulta, concluir uma tarefa ou resolver uma pendência. A manutenção inclui alimentação, higiene, medicação prescrita ou repouso. O contato talvez seja abrir a janela, caminhar, falar com alguém ou sair por alguns minutos. Não é preciso formalizar uma lista, basta saber o que sustenta aquele dia. O erro mais comum consiste em usar o recomeço como punição. Depois de uma noite ruim, a pessoa decide acordar cedo, treinar intensamente, trabalhar sem pausa, organizar tudo e ainda sorrir. Esse plano não nasce de cuidado, mas de vergonha. Como não pode ser sustentado, termina reforçando a crença de incapacidade. Um recomeço verdadeiro respeita o terreno. Também é importante encerrar o dia sem transformar a avaliação em julgamento. Pergunte o que ajudou, o que agravou e o que precisa ser ajustado. Evite a pergunta: fui bom o bastante? Ela mede a pessoa inteira por um período de 24 horas. Avalie comportamentos, não dignidade. Talvez você tenha passado o dia na cama. Antes de concluir que nada aconteceu, examine o contexto. Houve exaustão extrema? Faltou apoio? Algum sintoma se intensificou, o que poderia tornar o dia seguinte um pouco mais seguro? Essa análise não romantiza a paralisia. Ela procura condições de mudança sem humilhação. Quando houver força, prepare o ambiente para a manhã seguinte.
Deixe água acessível, separe uma roupa, reduza decisões desnecessárias, anote a primeira tarefa e combine um contato. A ansiedade cresce diante de muitas escolhas simultâneas. Pequenas preparações retiram obstáculos do caminho sem exigir que você controle o dia inteiro. Recomeçar inclui reparar. Caso ontem tenha sido marcado por uma palavra injusta, o novo dia oferece a possibilidade de pedir desculpas. Se um compromisso foi perdido, ainda é possível comunicar, renegociar ou assumir a consequência. A renovação que ignora a responsabilidade é apenas fuga. Aquela que transforma a culpa em reparo produz caráter. Nem sempre haverá sensação de novidade. Algumas fases exigem repetir cuidados básicos por semanas antes de qualquer mudança perceptível. O progresso pode estar acontecendo abaixo do limiar da emoção. Uma rotina torna-se um pouco menos pesada, a crise demora mais para surgir, a autocrítica perde alguns minutos de domínio. Não despreze transformações silenciosas. Amanhã é apenas um símbolo. Você pode recomeçar às 14h, depois de uma discussão, no meio de uma crise ou a 5 minutos de dormir. O tempo não exige cerimônia. Assim que percebe que se afastou de si, existe uma oportunidade de retorno. Guarde uma frase simples para esses momentos. Este próximo gesto não precisa repetir o anterior. Ela não promete controlar resultados. Apenas devolve escolha ao instante. Você pode fechar uma tela, levantar-se, pedir ajuda, deixar uma conversa para depois, respirar antes de responder ou começar novamente uma tarefa. O passado ensina, mas não precisa comandar. Carregar experiência é diferente de carregar condenação. A cada recomeço honesto, você pratica uma identidade nova. Alguém que pode falhar sem desaparecer, sofrer sem se definir pela dor e retomar o caminho sem exigir uma versão perfeita de si. Capítulo 8. Aceitar sem se entregar. A palavra aceitação costuma provocar resistência porque parece pedir concordância com o sofrimento. Quem foi ferido pode ouvir nela um convite para tolerar injustiça. Quem perdeu algo importante talvez a confunda com a obrigação de parar de sentir. Quem enfrenta ansiedade ou depressão pode imaginar que aceitar significa desistir de melhorar. Nada disso é necessário. Aceitar é reconhecer o que já está presente antes de decidir o que fazer. Enquanto você gasta energia afirmando que aquilo não deveria existir, a realidade continua exigindo resposta. A resistência acrescenta uma segunda camada de dor. Além do acontecimento, surge a guerra contra o fato de ele ter acontecido. Considere uma demissão. A pessoa pode passar semanas repetindo que foi injusto, que não era o momento e que o chefe deveria ter agido de outro modo. Talvez tudo isso seja verdadeiro. Ainda assim, o contrato terminou. Somente quando esse dado é admitido torna-se possível calcular recursos, buscar orientação, rever planos e procurar novas oportunidades. Aceitar o fato não absolve responsáveis. Libera energia para agir no presente. O mesmo vale para perdas afetivas. Você pode desejar que alguém volte, compreender os motivos do fim e continuar sentindo amor. Entretanto, se a outra pessoa encerrou a relação, viver como se a decisão estivesse em negociação permanente prolonga o ferimento. A aceitação começa quando seu comportamento passa a respeitar o que existe, mesmo que o coração ainda proteste. Em relação à saúde mental, admitir "não estou bem" pode ser um ato decisivo. Muitas pessoas gastam as forças restantes tentando parecer funcionais, esconder sintomas ou manter o ritmo anterior. O reconhecimento permite reduzir exigências, informar alguém, reorganizar compromissos e buscar cuidado. Negar o limite não o remove, apenas impede que seja tratado. A aceitação estoica não é passividade, porque vem acompanhada de discernimento. Depois de reconhecer o fato, pergunte: o que essa realidade permite, exige ou proíbe agora? Uma enchente impede atravessar determinada estrada, mas talvez permita buscar outra rota. Um diagnóstico altera condições, porém pode orientar tratamento. Um não recebido fecha uma possibilidade e abre a necessidade de reorganizar a escolha. Há situações que precisam ser combatidas: abuso, violência, exploração
e humilhação não se tornam aceitáveis porque existem. Reconhecer que estão acontecendo é justamente o que permite buscar proteção, testemunho, apoio e saída. A recusa útil age sobre a realidade. A negação improdutiva apenas evita nomeá-la. Outra forma de resistência aparece quando você exige sentir algo diferente antes de viver. Só sairei quando a ansiedade passar. Só conversarei quando não houver medo. Só retomarei meus planos quando voltar a ser quem eu era. Essa condição entrega o calendário às emoções. Aceitar o estado atual significa dizer: o medo está aqui. Qual passo seguro continua possível? Em alguns momentos, nenhum passo externo será sensato. A ação poderá ser interromper, descansar, chorar, permanecer acompanhado ou atravessar a hora sem tomar decisões. A aceitação não mede valor pelo movimento visível. Ela procura a resposta adequada. E a adequação depende do contexto. Uma prática concreta consiste em completar 2 frases. A primeira: não escolhi que isto acontecesse. A segunda: agora que aconteceu, escolho como cuidar da minha parte. Entre ambas, existe uma postura inteira. Você não assume culpa pelo que não provocou, mas também não entrega toda a vida ao acontecimento. Cuidado com o uso da espiritualidade ou da filosofia para silenciar emoções. Dizer a alguém que tudo tem um propósito pode parecer consolo, porém também pode negar a gravidade da dor. Nem sempre sabemos por que algo aconteceu. Às vezes, a honestidade mais humana é admitir a perda e permanecer perto, sem explicação. A aceitação amadurece em etapas. Primeiro, a mente entende. Depois, o comportamento começa a se ajustar. Por último, as emoções talvez acompanhem. Exigir que tudo aconteça, ao mesmo tempo, cria outra forma de violência. Você pode saber que uma fase terminou e ainda acordar esperando por ela. Isso não invalida o processo. Quando a realidade se move como uma carroça que não pode ser detida, resistir com todas as forças pode ferir mais do que acompanhar o movimento enquanto você procura a margem de escolha. A metáfora não pede submissão cega. Ela recorda que liberdade não significa interromper todos os acontecimentos, mas encontrar uma posição digna dentro deles. Aceitar o que é retira a mente de uma discussão interminável com o passado. A energia recuperada pode servir à proteção, ao reparo, ao luto, ao tratamento e à construção do próximo passo. Você não se entrega à realidade, deixa de lutar contra sua existência para começar a transformá-la, onde isso ainda é possível. Capítulo 9. A adversidade sem romantização. Dificuldades podem revelar capacidades que não conhecíamos, mas isso não torna todo o sofrimento necessário, justo ou desejável. Há uma diferença entre encontrar sentido depois de uma experiência e afirmar que a experiência aconteceu para ensinar. A primeira postura respeita a realidade. A segunda corre o risco de culpar quem ainda não conseguiu transformar dor em aprendizado. A sabedoria estoica valoriza a resposta às adversidades, porque a resposta pertence, ao menos em parte, ao nosso campo de ação. Isso não significa agradecer por cada ferida, significa perguntar o que ainda pode ser preservado quando algo importante foi perdido. Às vezes, a resposta será coragem. Em outras ocasiões, será prudência, limite, paciência ou a humildade de aceitar ajuda. Pessoas ansiosas frequentemente interpretam obstáculos como confirmação de perigo. Um problema no trabalho parece anunciar demissão. Uma discussão ameaça toda a relação. Um sintoma físico abre caminho para cenários extremos. Já o estado depressivo pode usar o mesmo obstáculo como prova de impotência. Em ambos os casos, a adversidade deixa de ser um episódio e se transforma em definição do futuro. Para recuperar proporção, separe impacto de alcance. Algo pode ser muito doloroso sem afetar todas as áreas da vida. Um fracasso profissional não apaga amizades, caráter, habilidades e possibilidades. Uma rejeição amorosa fere vínculos e projetos, mas não decide toda a capacidade de ser amado. Reconhecer limites do dano não reduz sua importância, impede que ele colonize o que permaneceu intacto. Depois, identifique a exigência específica da situação.
Alguns obstáculos pedem esforço. Outros requerem espera. Há momentos em que insistir demonstra coragem. Em outros, abandonar uma rota protege a vida. A virtude não está em suportar indefinidamente, e sim em responder com discernimento. Imagine uma porta que não abre. Você pode empurrá-la mais forte, procurar uma chave, chamar alguém, verificar se há outra entrada ou concluir que aquele caminho terminou. Repetir o mesmo movimento até se ferir não é perseverança, é ausência de revisão. A adversidade ensina quando você mantém capacidade de observar, não quando transforma sofrimento em medalha. Também convém reconhecer os recursos já usados em crises anteriores. Talvez você tenha sobrevivido porque pediu ajuda, reduziu expectativas, aceitou um trabalho temporário ou encerrou uma relação nociva. A memória costuma destacar a dor e esquecer as estratégias. Recuperar essas evidências fortalece confiança baseada em fatos, não em frases motivacionais. Resiliência não é voltar ao estado anterior como se nada tivesse acontecido. Algumas experiências mudam prioridades, limites e formas de vínculo. A recuperação pode produzir uma versão diferente de vida, não uma cópia do passado. Insistir em voltar a ser quem eu era, às vezes impede perceber quem está surgindo. Quando uma dificuldade aparece, faça perguntas concretas. O que foi perdido? O que permanece? Qual risco precisa ser reduzido? Quem pode ajudar? Que decisão deve esperar? Que atitude é necessária hoje? Perguntas assim direcionam a mente para a realidade operacional. Elas não expulsam o luto, mas impedem que ele seja o único mapa. Evite medir força pela ausência de emoção. Chorar, tremer ou sentir medo não significa fracassar diante do desafio. Coragem é agir de acordo com o que importa enquanto a vulnerabilidade está presente. Em certos dias, o gesto corajoso será comparecer. Em outros, será admitir que você não consegue e precisa de companhia. Há adversidades que deixam marcas longas. Nesses casos, não imponha prazo moral à recuperação. O tempo psicológico não obedece a calendários sociais. Ainda assim, a ausência de pressa não deve se confundir com abandono. O processo precisa de algum cuidado contínuo. Acompanhamento, rotina, rede de apoio, proteção contra gatilhos e espaço para reconstrução. A pergunta estoica mais útil não é "por que isso aconteceu comigo?", embora ela seja humana. Depois que a primeira onda passa, uma pergunta adicional pode surgir. Quem escolho ser diante do que aconteceu? Essa escolha não é total nem instantânea. Ela se manifesta em comportamentos pequenos, repetidos quando possível. Talvez você escolha não reproduzir a violência que recebeu. Pode decidir pedir ajuda antes do limite, aprender uma habilidade, proteger alguém ou viver com mais verdade. Nenhuma dessas respostas justifica a dor. Elas apenas impedem que a dor tenha a última palavra. A adversidade não revela automaticamente grandeza. Às vezes, revela cansaço, confusão e necessidade de cuidado. Mesmo assim, dentro da experiência, existe uma margem onde caráter e apoio podem trabalhar juntos. O objetivo não é sair invencível, é atravessar sem se perder completamente e, quando possível, transformar sobrevivência em direção. Capítulo 10. Tudo muda, inclusive o estado que parece eterno. No auge de uma crise, a mente perde a noção de passagem. O medo parece não ter fim. A tristeza ocupa tanto espaço que qualquer lembrança de bem-estar soa distante ou falsa. O presente se estende sobre o futuro e afirma: será sempre assim. Essa impressão possui força emocional, mas não é uma previsão confiável. Estados internos mudam de intensidade, forma e frequência. Mesmo quando um sofrimento persiste, ele não permanece idêntico em todos os minutos. Há ondas, intervalos, fatores que agravam e condições que aliviam. Perceber variação é importante porque devolve movimento ao que parecia bloco. A impermanência, porém, não deve ser usada para apressar alguém. Dizer vai passar a quem está em dor pode soar como abandono quando não vem acompanhado de presença. O ensinamento se torna útil quando significa: este momento não contém toda a sua história. Vamos cuidar de você enquanto ele atravessa. Observe uma emoção difícil como quem acompanha uma tempestade,
sem negar o risco. Note onde ela aparece no corpo, qual pensamento a acompanha e o que acontece quando você não acrescenta novas histórias. Talvez o peito aperte, a garganta feche e uma imagem de fracasso surja. Em vez de discutir com tudo, registre. Há uma onda de medo. Ela está alta agora. Nomear o estado como onda lembra que ele possui movimento. Algumas emoções diminuem em minutos, outras retornam várias vezes ou permanecem como clima de fundo. A metáfora da tempestade não significa que toda depressão desapareça rapidamente. Serve apenas para impedir a fusão entre condição presente e identidade eterna. Você está vivendo um estado, não se resume a ele. Use a memória com cuidado. Recorde 3 períodos que pareciam intermináveis e que de alguma forma mudaram. Talvez o problema não tenha sido resolvido como desejava, mas você aprendeu a conviver, encontrou apoio ou construiu outra vida ao redor da ausência. O objetivo não é provar que tudo termina bem. É lembrar que sua percepção atual não conhece todos os caminhos possíveis. A impermanência vale também para momentos bons. Esse fato pode provocar medo. Se tudo muda, por que se apegar? Justamente porque passa. A experiência merece presença. Uma conversa tranquila, uma refeição, o sol entrando no quarto ou alguns minutos sem ansiedade não precisam durar para ter valor. A tentativa de garantir permanência rouba o encontro com aquilo que já está acontecendo. Quem teme a volta da dor costuma vigiar a felicidade. Durante um dia bom, surge a pergunta: quando isso vai acabar? O corpo não consegue descansar porque permanece em prontidão. Uma resposta possível é: não sei quanto durará. Enquanto estiver aqui, posso recebê-lo. Esse gesto não desafia o futuro. Ele impede que o futuro imaginado destrua o presente real. Mudanças profundas acontecem por acúmulo. Um pensamento deixa de ser acreditado imediatamente. Uma conversa difícil é suportada. Um limite é estabelecido. A pessoa procura ajuda antes do colapso. Nenhum gesto isolado parece revolucionário, mas juntos alteram a direção. A água modifica a pedra não por um golpe grandioso, e sim pela continuidade. Quando vier uma recaída, lembre-se de que ela também participa da impermanência. O retorno de um sintoma não apaga todo o caminho. Pode indicar cansaço, excesso de exigência, interrupção de cuidados ou uma nova dificuldade. Em vez de decretar fracasso, investigue mudança de contexto. O que se alterou nos últimos dias? Qual apoio foi perdido? Que necessidade deixou de ser atendida? A depressão pode fazer com que a memória selecione apenas períodos escuros. A ansiedade seleciona ameaças. Por isso, registre variações. Anote momentos de maior e menor intensidade, atividades realizadas, contatos e condições do corpo. O registro cria uma perspectiva externa, quando a mente afirma que nada muda. Há perdas que não passam no sentido de desaparecer. O luto pode permanecer como parte da vida, embora sua presença se transforme. Uma ausência antes insuportável pode tornar-se saudade, marca, compromisso ou silêncio suportável. Impermanência não é apagamento, é mudança de relação. Também você está mudando. A pessoa que enfrenta a dor hoje não é exatamente a mesma que a encontrou no início. Há conhecimentos, cicatrizes, apoios e escolhas novas. Mesmo quando se sente parado, o tempo trabalha na forma como você compreende e responde. Nenhuma noite oferece garantia de amanhecer fácil. Ainda assim, a escuridão não possui direito sobre todas as horas seguintes. Quando a mente disser, para sempre, responda com honestidade. Não sei como será. Sei apenas que este estado está se movendo, e eu posso buscar cuidado enquanto ele se move. Esperança madura não prevê um final perfeito. Ela recusa transformar o pior minuto em destino. Capítulo 11. Não atravessar sozinho. A ansiedade e a depressão frequentemente isolam de maneiras opostas. A primeira diz que você incomodará, será julgado ou não saberá explicar. A segunda afirma que ninguém entenderá, que conversar não adiantará, ou que sua presença pesa sobre os outros. O resultado é semelhante. Você se afasta justamente quando mais precisa de vínculo. Pedir ajuda parece simples visto de fora. Por dentro, pode tocar medo, vergonha e experiências antigas de rejeição. Algumas pessoas aprenderam cedo
que demonstrar necessidade traz crítica. Outras ocuparam durante anos o papel de quem resolve tudo. Quando chega a própria crise, não encontram linguagem para dizer: eu não estou conseguindo. Comece sem exigir uma explicação completa. Uma mensagem pode ser curta: hoje estou mal e preciso que alguém fique comigo por alguns minutos. Outra possibilidade é dizer: não preciso de solução agora, gostaria apenas de companhia. Ao informar o tipo de apoio, você reduz a ansiedade de quem recebe e protege-se de conselhos precipitados. Nem toda pessoa saberá responder. Alguém pode minimizar, mudar de assunto ou oferecer frases vazias. Essa falha não prova que sua necessidade é excessiva. Mostra apenas que aquele contato talvez não possua recurso, disponibilidade ou maturidade para o momento. Uma rede de apoio não depende de um único vínculo. Procure diversidade. Amigos podem oferecer presença, familiares, ajuda prática, profissionais, avaliação e acompanhamento. Grupos, reconhecimento compartilhado, serviços de emergência, proteção em situações de risco. Cada relação possui função e limite. Esperar que uma pessoa seja tudo cria pressão para ambos. Também é importante aprender a receber ajuda sem transformá-la em dívida moral. Vínculo humano envolve períodos de assimetria. Em certos momentos, você oferecerá mais. Em outros, precisará ser sustentado. Reciprocidade saudável se mede ao longo do tempo, não em cada conversa. A gratidão pode existir sem a obrigação de recuperar-se depressa para tranquilizar os demais. Para quem convive com alguém em sofrimento, presença vale mais que discursos. Perguntar: o que tornaria esta hora um pouco mais segura? Costuma ser mais útil do que exigir uma reação positiva. A pessoa talvez precise de alimento, companhia para uma consulta, redução de tarefas ou silêncio acompanhado. Soluções concretas devolvem chão. O isolamento nem sempre é físico. Você pode estar cercado e continuar escondido. Sorrir, trabalhar e atender expectativas enquanto omite a dor mantém distância emocional. Escolher uma pessoa diante de quem seja possível baixar a defesa já modifica o cenário. Não é necessário contar tudo a todos. Intimidade exige critério. Relacionamentos também podem alimentar ansiedade e depressão. Ambientes imprevisíveis, humilhantes ou controladores mantêm o sistema em alerta. Nesses casos, o trabalho não consiste apenas em regular pensamentos, mas em reconhecer o impacto da relação e buscar proteção. Filosofia alguma deve ser usada para ensinar tolerância ao abuso. Limites fazem parte do cuidado. Dizer: não consigo conversar sobre isso agora, preciso ir embora, ou não aceito ser tratado dessa forma, preserva energia e dignidade. Um limite não controla a reação alheia, comunica a conduta que você adotará. Sua força está na consistência, não na aprovação. Há ainda o vínculo consigo, desenvolvido nos capítulos anteriores. Quando uma conversa falha, essa amizade interna impede que você conclua ser indigno de apoio. Ela orienta a tentar outra pessoa, outro horário ou outro recurso. Autocompaixão não substitui comunidade. Ajuda a permanecer em busca dela. Em momentos de risco, não negocie sozinho com pensamentos que ameaçam sua segurança. Procure imediatamente uma pessoa confiável, um serviço de urgência ou apoio profissional disponível em sua região. Afaste meios de dano e permaneça acompanhado. A prioridade não é compreender toda a crise, mas proteger a vida até que a intensidade diminua e o cuidado adequado esteja presente. Planejar antes pode facilitar. Escolha contatos, locais seguros e formas de pedir ajuda. Deixe informações acessíveis para os dias em que pensar se tornar difícil. Esse planejamento não atrai crises, apenas reduz decisões quando a capacidade está limitada. A vergonha dirá que você deveria resolver tudo sem incomodar. Responda lembrando que seres humanos sobrevivem por interdependência. Ninguém constrói uma vida inteira apenas com força individual. Há conhecimento recebido, alimento produzido por outros, cuidado, linguagem, abrigo e companhia. Precisar de alguém não é exceção vergonhosa, é parte da condição humana. O caminho de volta não exige uma multidão. Às vezes,
Começa com uma única pessoa que acredita na sua dor sem transformá-la em identidade. Permita que alguém conheça um pouco do que você carrega. Quando o peso deixa de ser segredo absoluto, a mente encontra mais espaço para respirar. Capítulo 12. Uma nova maneira de permanecer consigo. A transformação mais profunda não acontece quando você elimina toda a ansiedade ou nunca mais atravessa períodos depressivos. Ela começa quando esses estados deixam de decidir, sozinhos, o significado da sua vida. Você pode sentir medo sem tratá-lo como profecia, experimentar tristeza sem convertê-la em identidade e cometer um erro sem usar a falha como prova de indignidade. Essa postura não surge de uma descoberta única. Ela é construída nas respostas pequenas. Descrever um fato antes de interpretar, interromper uma frase cruel, reconhecer o limite do controle, alimentar o corpo, pedir ajuda, aceitar uma realidade difícil e escolher o próximo gesto possível. Cada prática ensina à mente que existe outra forma de viver o desconforto. Em algum momento, hábitos antigos voltarão. Um silêncio poderá parecer rejeição. A comparação encontrará uma brecha. O corpo ficará exausto e pensamentos extremos soarão convincentes. Não use esse retorno para declarar que nada mudou. A mudança real não impede recaídas. Modifica a maneira como você as reconhece e atravessa. Prepare uma resposta para esses períodos. Identifique seus primeiros sinais: alteração no sono, isolamento, irritabilidade, perda de apetite, aceleração, abandono de rotinas ou aumento da autocrítica. Quanto mais cedo você percebe, menor a necessidade de esperar pelo colapso. O cuidado antecipado pode incluir reduzir compromissos, retomar acompanhamento, avisar alguém e voltar à rotina mínima. Evite transformar prevenção em vigilância obsessiva. O objetivo não é examinar cada emoção em busca de perigo. Trata-se de conhecer padrões sem viver submetido a eles. Um dia triste pode ser apenas um dia triste. A observação se torna útil quando olha para a duração, intensidade, impacto e repetição, não para qualquer variação humana. Construa confiança por evidências. Lembre-se das vezes em que suportou incerteza sem agir impulsivamente, corrigiu um erro, respeitou um limite ou buscou apoio. Confiança não é a certeza de que tudo dará certo. É o conhecimento de que você possui maneiras de responder quando algo dá errado. Sua identidade também precisa de espaço além do sofrimento. Você pode ser alguém em tratamento, em luto ou em recuperação sem ser apenas isso. Existem interesses, valores, vínculos, habilidades, curiosidades e responsabilidades que continuam compondo sua pessoa. Retomar uma atividade significativa, mesmo em escala pequena, ajuda a ampliar o campo da vida. Significado não exige grande missão. Pode nascer ao cuidar de um animal, preparar uma refeição, cumprir um trabalho honesto, ouvir alguém ou cultivar uma habilidade. A depressão frequentemente pergunta: qual é o sentido de tudo? Em um nível impossível de responder. Talvez seja melhor perguntar: o que merece meu cuidado nesta hora? O sentido amplo costuma crescer a partir de compromissos concretos. A filosofia serve quando se torna conduta. Ler sobre serenidade não substitui estabelecer um limite. Admirar coragem não realiza a ligação necessária. Concordar com a distinção entre fato e julgamento não impede automaticamente a próxima interpretação. Sabedoria para a vida aparece quando uma ideia atravessa o corpo e modifica um comportamento. Escolha um princípio para carregar durante a próxima semana. Não tente praticar tudo ao mesmo tempo. Talvez seja não transformar incerteza em sentença ou fazer apenas a parte que depende de mim. Repita-o em situações reais. Anote onde funcionou e observe onde falhou. A repetição concreta é mais poderosa do que o entusiasmo breve. Também permita prazer sem exigir merecimento. Quem vive sob autocrítica pode tratar descanso, beleza e leveza como recompensas que só chegam depois de resolver tudo. Como tudo nunca está resolvido, a vida fica suspensa. Um momento bom não precisa ser conquistado por sofrimento prévio. Recebê-lo faz parte da saúde, não da negligência. A nova postura interior combina firmeza e ternura. Firmeza para encarar fatos,
assumir responsabilidade e proteger limites. Ternura para reconhecer que você é vulnerável, finito e digno de cuidado. Separadas, essas qualidades se deformam. Firmeza sem ternura vira crueldade. Ternura sem firmeza pode virar evasão. Juntas, produzem respeito. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Algumas perdas permanecerão, certos medos retornarão e nem todo esforço produzirá o resultado esperado. Mesmo assim, você não precisa enfrentar cada incerteza como acusado diante de um tribunal. Pode recebê-la como ser humano diante da realidade, limitado, capaz de aprender e acompanhado quando permite. Permanecer consigo não significa fechar-se no próprio mundo. Significa levar para relações, trabalho e escolhas uma consciência que não se abandona para obter aprovação. Você escuta críticas sem entregar toda a identidade. Ama sem controlar. Ajuda sem desaparecer e descansa sem chamar isso de fracasso. A maturidade deste caminho aparece numa frase silenciosa. Não sei exatamente como tudo terminará, mas sei como desejo tratar a pessoa que atravessará isso. Essa pessoa é você. Quando decide não abandonar, a ansiedade perde parte do poder de governar o futuro e a depressão encontra menos espaço para transformar a dor em definição. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma fórmula capaz de silenciar a mente de uma vez. O que encontrou foi algo menos espetacular e mais verdadeiro. Uma forma de não acrescentar abandono ao sofrimento. Nem toda tempestade pode ser evitada, mas é possível aprender a não chamar cada trovão de destino. A partir de agora, observe o instante em que um fato começa a virar sentença. Perceba quando a demora de alguém se transforma em rejeição, quando um erro tenta definir seu valor ou quando um dia difícil reivindica o futuro inteiro. Nesse intervalo, faça uma pausa. Diga o que realmente sabe, reconheça o que sente e escolha apenas a parte que depende de você. Haverá ocasiões em que esse gesto parecerá insuficiente. Ainda assim, uma vida é reconstruída por respostas pequenas que deixam de repetir a violência antiga. Beber água, abrir a janela, cancelar um compromisso, pedir desculpas, comparecer a uma consulta, caminhar alguns minutos ou mandar uma mensagem, podem ser atos de sabedoria quando nascem da decisão de permanecer ao próprio lado. Não transforme estas páginas em nova cobrança. Você não precisa executar tudo, lembrar de cada princípio ou reagir com serenidade perfeita. Escolha uma prática e leve-a para a próxima semana. Talvez seja separar fato de interpretação. Pode ser reduzir a comparação, respeitar o corpo ou pedir ajuda antes de chegar ao limite. Deixe que a experiência ensine o restante. Se o sofrimento estiver intenso, persistente ou ameaçar sua segurança, procure apoio profissional e ajuda imediata. Nenhuma ideia filosófica exige que você suporte sozinho aquilo que precisa de cuidado compartilhado. Proteger a vida é prioridade. Aceitar amparo também é uma forma de coragem. A paz possível não consiste em controlar acontecimentos, emoções e pessoas. Ela nasce quando você deixa de exigir esse poder e começa a usar com dignidade a liberdade que realmente possui. Há uma resposta que pode ser escolhida, um limite que pode ser reconhecido, uma companhia que pode ser buscada e um próximo gesto que ainda não foi determinado pelo passado. Você não precisa provar que merece continuar. Sua tarefa agora é mais simples. Não abandonar a pessoa que acordará amanhã com a mesma história, mas também com uma nova possibilidade de resposta. Cuide dela com firmeza. Fale com ela sem crueldade. Conduza-a até o próximo passo seguro. A sabedoria para a vida começa exatamente aí.